Você começa achando que dinheiro é só número. Saldo na conta, quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou. Mas com o tempo você percebe que patrimônio não é só dinheiro acumulado. É mudança de identidade. É a distância entre quem você era quando precisava contar cada real e quem você precisa se tornar para jogar em outro nível. No começo, talvez você tenha 1.200 na conta, talvez 3.000, talvez uma reservinha que some no minuto que aparece um problema no carro, um boleto inesperado, um imposto que você esqueceu, uma manutenção que não estava no plano. E nessa fase, dinheiro não é ferramenta, dinheiro é ar. Ou você respira, ou sente que está sempre um pouco sufocado. Você olha o aplicativo do banco mais do que olha as suas mensagens. Faz conta no mercado. Escolhe o mais barato. Adia a compra. Move dinheiro da reserva para a conta corrente. E promete para si mesmo que depois devolve. E ninguém fala muito sobre isso. Mas todo mundo nesse nível está fazendo a mesma matemática em silêncio. A primeira virada acontece quando você entende uma coisa. No começo, tua relação com o dinheiro é quase toda emocional. Medo de faltar, culpa por gastar, ansiedade por investir, alívio quando sobra. E decisão emocional, quando repete por tempo demais, normalmente compõe para o lado errado. Aí um dia, você começa a ganhar um pouco melhor. Talvez um aumento, talvez um cliente maior. Talvez tua empresa comece a sobrar um caixa no fim do mês e por uma tarde você se sente rico. Até aparecer uma despesa. O carro quebra, o imposto vem, o cartão fecha mais alto do que você imaginava. E você aprende uma das primeiras leis da vida adulta. Despesa ocupa qualquer espaço que você deixar disponível. Mas aí vem o primeiro marco. Você junta seus primeiros 10 mil reais. Depois 30 mil, depois 50 mil. E pode parecer pouco para quem já está mais à frente, mas para quem nunca teve, isso mexe em alguma coisa por dentro. Você olha aquele saldo e pensa, agora eu tenho alguma coisa. Ainda não é liberdade, ainda não é riqueza, mas é a primeira prova de que você consegue mover um número na direção certa por causa das suas decisões. E isso importa. A partir dali, você começa a estudar de outro jeito. Não motivação, não frase pronta. Você começa a querer entender como o dinheiro realmente se movimenta. CDI, Tesouro Selic, IPCA+, fundos, bolsa, dólar, imóveis, empresa, caixa, risco. Você percebe que dinheiro parado dá segurança, mas dinheiro bem posicionado cria futuro. Só que aí vem a segunda fase. Você já não está mais desesperado. Você tem uma reserva, talvez 100 mil, 200, 300 mil investidos. Está tudo mais estável. E por fora, parece que está tudo certo. Você ganha bem, investe, não torra tudo, tem disciplina. Só que uma noite você senta, abre uma planilha e projeta a tua vida inteira seguindo o caminho tradicional. E bate uma sensação estranha. O número lá na frente é bom, é digno, é seguro, mas não é o que você quer. E aqui muita gente trava. Porque você percebe que salário, mesmo bom, tem teto. Prolabore tem teto. Trabalho individual tem teto. Até empresa pequena, se depende demais de você, também tem teto. Essa é a fase em que você entende que guardar dinheiro é importante, mas não é suficiente. Você precisa criar alavancas, um negócio que vende sem depender de cada hora tua, um ativo que gera renda, um imóvel que valoriza, uma participação, uma marca, um canal, uma carteira, um relacionamento que abre porta. Alguma coisa precisa começar a trabalhar junto com você. Porque em algum momento você percebe que o espaço entre onde você está e onde você quer chegar não vai ser preenchido só com economia. Vai ser preenchido com alavancagem. Aí você começa a ver dinheiro diferente. Antes, 10 mil reais era segurança. Depois, 100 mil reais vira oportunidade. Com 300 mil reais, você já não pensa só em guardar.
Você pensa, onde esse capital trabalha melhor? Com 500 mil, o jogo começa a mudar de textura. Você já não quer só comprar ativos, você quer que os ativos comecem a comprar outros ativos. Esse é um ponto importante. Antes de R$500 mil, normalmente você ainda está construindo base. Reserva, carteira, estabilidade, talvez entrada em imóvel, talvez capital de giro. Depois disso, se você joga certo, o dinheiro começa a ter personalidade. Ele quer ir para alguns lugares e não deveria ir para outros. Você ganha 20 mil numa operação, perde 8 mil em outra e pela primeira vez você não entra em pânico. Não porque 8 mil não importa, importa. Mas porque você entende que risco não é algo para evitar completamente. Risco é algo para escolher com inteligência. Quem está no começo acha que rico não corre risco. Não é verdade. Rico corre risco o tempo inteiro, só que ele escolhe riscos que fazem sentido, riscos que têm assimetria, riscos que não o tiram do jogo. Aí vem o primeiro milhão. E o primeiro milhão é curioso, porque você acha que vai sentir alguma coisa cinematográfica. Como se fosse virar uma chave, tocar uma música, mudar o ar da sala. Mas não é assim. Talvez você abra o app da corretora numa terça-feira normal. Talvez some tua carteira, tua empresa, teu caixa, teus imóveis. E ali aparece R$1 milhão. Você olha, dá uma satisfação quieta. E logo depois vem outro pensamento. Tá, e agora? Porque 1 milhão muda muita coisa, mas também não muda tudo. No Brasil, 1 milhão investido é relevante, é raro, é forte, mas não é liberdade absoluta. Dependendo do teu custo de vida, da tua família, da tua cidade, do teu padrão, isso ainda não te tira completamente do jogo. Te dá base, te dá respeito próprio, te dá margem. Mas não necessariamente te dá liberdade. E essa é a crise do primeiro milhão. Você descobre que o marco não era o destino, era só a prova de conceito. A prova de que você consegue. E quando você entende isso, tua régua muda. Você começa a sair de conversas que antes pareciam importantes, evento cheio, networking raso, gente falando de oportunidades sem entender fluxo de caixa. Rodas onde todo mundo quer parecer mais bem-sucedido do que realmente é. Você não despreza, só percebe que não precisa mais estar em todo lugar. As conversas que importam começam a acontecer em salas menores, com menos gente, menos barulho, menos pose e mais substância. Quando você chega em 2 milhões, 3 milhões, a ansiedade financeira diminui muito. Dinheiro deixa de ser preocupação diária e vira recurso. Você não pensa tanto no saldo da conta, você pensa em alocação. Quanto está líquido? Quanto está em renda fixa? Quanto está em risco? Quanto está na empresa? Quanto está exposto ao Brasil? Quanto deveria estar fora? Qual parte te protege? Qual parte te faz crescer? É outra conversa. E nessa fase, você começa a perceber que assessoria, banco, gerente, consultor, tudo precisa ser analisado com calma. Tem gente boa, tem gente ruim, tem gente vendendo produto, tem gente protegendo relação, tem gente que entende menos da tua vida do que você. Você começa a filtrar. E o filtro principal é simples. Essa pessoa melhora minhas decisões ou só quer intermediar meu dinheiro? Com 5 milhões, o jogo muda de novo. Porque nesse ponto, você já não está só construindo patrimônio, você está posicionando patrimônio. A diferença parece pequena, mas é enorme. Construir é ganhar, guardar, investir, repetir. Posicionar é pensar em ciclos, em risco fiscal, em sucessão, em liquidez, em proteção patrimonial, em concentração demais na própria empresa, em oportunidades privadas,
em imóveis, em dólar, em juros, em timing. Você começa a entender que dinheiro grande não busca sua rentabilidade, busca permanência. E aqui acontece outra mudança. Você começa a estudar pessoas mais ricas que você, não para copiar o que elas compram, mas para entender como elas pensam. E o que chama a atenção é a paciência. Gente muito rica não está tentando ganhar todas as mãos, está tentando continuar sentada na mesa por décadas. Essa é a diferença. O amador quer acertar a próxima tacada. O profissional quer sobreviver a vários ciclos. Aos poucos, você para de falar de dinheiro com quem não vive esse jogo. Não por arrogância, mas por precisão. Porque em certas salas, 500 mil é uma vida. Em outras, é uma posição. Em outras, é só uma linha numa tese maior. E falar isso no ambiente errado te transforma no vilão da conversa. Então você aprende a ficar quieto. Com 10 milhões, reputação vira ativo. Porque até certo nível, você precisa buscar a oportunidade. Depois de certo nível, oportunidade começa a chegar até você. Não porque você ficou famoso, não porque você gritou mais alto, mas porque as pessoas sabem que você decide bem, cumpre o que combina, tem capital, tem critério e não entra em qualquer coisa. Sua reputação começa a render antes mesmo de você assinar qualquer contrato. Você recebe convites diferentes, conversas diferentes, operações diferentes, talvez uma participação numa empresa, talvez um imóvel fora de mercado, talvez uma oportunidade fechada, talvez uma sociedade que só existe porque alguém confia no teu nome. É aqui que muita gente descobre que patrimônio não é só dinheiro. É rede, é confiança, é histórico, é acesso, é saber dizer não. Principalmente saber dizer não. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais oportunidade ruim aparece vestida de oportunidade boa. E aí a pergunta muda. Não é mais isso pode dar dinheiro. Quase tudo pode. A pergunta vira: isso merece minha atenção, meu risco e minha energia? Essa é a pergunta de outro nível. E talvez o ponto mais importante seja esse. Cada fase do patrimônio exige uma versão diferente de você. A versão que junta os primeiros 10 mil reais precisa de disciplina. A versão que chega nos 100 mil precisa de consistência. A versão que passa de 500 mil precisa entender risco. A versão que chega no primeiro milhão precisa aguentar perceber que ainda não acabou. A versão que vai para 5 milhões precisa aprender posicionamento. A versão que mira 10 milhões precisa construir reputação, rede e inteligência de capital. E no meio disso tudo, tem uma coisa que pouca gente fala. Você perde algumas versões antigas de si mesmo no caminho. Perde algumas conversas, algumas vontades, alguns ambientes, algumas formas de se explicar. Não necessariamente porque você ficou melhor que alguém, mas porque teu contexto mudou. E quando o contexto muda, nem todo mundo acompanha. No fim, a jornada de 0 a 10 milhões não é só sobre enriquecer. É sobre deixar de ser alguém que reage ao dinheiro para se tornar alguém que direciona a capital. No começo, dinheiro manda em você. Depois, você aprende a mandar no dinheiro. E se fizer isso por tempo suficiente, com paciência, consistência e silêncio, o patrimônio começa a trabalhar enquanto você pensa em coisas maiores. É aí que o jogo realmente começa. Se você quer continuar entendendo como crescer, proteger melhor o que constrói e jogar esse jogo no próximo nível, acompanhe os próximos vídeos. Elite Discreta.